aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do canal. Gente, hoje o assunto tá muito quente pra gente debater. Será que o Arrascaeta vai herdar a histórica camisa 10 da Gávea? Ele fez um pedido especial. E Gabigol, estaria chegando a hora do adeus? É domingo. Além disso, o Flamengo tá de olho em Isidro Pita, do Cuiabá. E tenta um plano para escalar Bruno Henrique. Também nos bastidores com a despedida. Praticamente, né? O penúltimo treino do ano ali no Ninho do Urubu. Isso mesmo. E também vamos falar sobre a renovação de Everton Araújo. Gente, como vocês viram, tem muito assunto, por isso já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado em tudo que rola aqui. Não esqueça de ficar até o final do vídeo, porque sempre temos um debate e queremos a sua opinião. Agora sim, vamos pro corte. Que mais lá para frente, com a tabela, o número de pontos de cada um e os jogos que cada um vai fazer. Espere que nós vamos chegar lá. O Anderson Carvalho me pergunta, olá, quem jogou mais bola? Leandro, Peixe Frito, ou Cafu, ou Jorginho? Qual desses três foi melhor? Para mim, Leandro, disparado melhor. Disparado. Mas assim, há anos-luz na frente do segundo. O segundo, para mim, é o Jorginho e não o Cafu. O Jorginho era o lateral direito da seleção de 94. O Cafu só jogou parte da final, a maior parte, porque o Jorginho se machuca, tem uma distensão muscular. Então, o lateral que jogou todos os jogos da Copa de 94 foi o Jorginho. Se machucou na final, durante a final, e entrou o Cafu. Depois, sim, o Cafu foi campeão mundial em 2002, jogando todos os jogos. Mas, para mim, não há a menor dúvida de que o Leandro é disparado melhor, mas muito melhor que os outros dois. O Jorginho é o segundo e o Cafu, para mim, é o terceiro. Eu vi jogar os três. Amarildo Moraes, melhor não olhar o que aconteceu com o pé de gol. O time que está ganhando não se mexe. Amarildo, eu acho quase certo de que o Gabriel vai jogar. É um jogo de despedida dele, gente. Não faz sentido você fazer uma despedida para um jogador e deixar no banco. Então, claro, quem escala é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não estava escalando o Gabriel ultimamente, mas eu acho que nesse último jogo, com a despedida dele, eu acho quase que certo que o Gabriel vai jogar. E, olha, vai jogar com a faca entre os dentes, hein? Porque tudo que ele vai querer é fazer gol, é comemorar com a torcida e fazer uma despedida gloriosa para ele. O Deivinho, que há muito tempo não aparecia aqui, me pede para mandar um salve para Barreirinha, nos Lençóis Maranhenses. Salve! Domingão, o meu Palmeiras vai rebaixar o Fluminense. Pois é, exatamente por causa desse confronto Fluminense e Palmeiras, é que eu acho que o Fluminense é o time mais ameaçado de rebaixamento. Mais lá para frente, repito, vou analisar isso com calma. Passo a passo me pergunta, boa noite, Renato, porque eu acho que cai o Fluminense. Haroldo Monteiro, RMP já era para ter a 10 antes do Gabi. Eu também acho que na aposentadoria do Diego, que era o 10 até então, eu teria dado a 10 para o Arrascaeta. Mas aí, coisas do Marco Braz, resolveu fazer uma puxação de saco explícita do Gabriel e, a partir dali, coincidência ou não, o futebol do Gabriel, ó, porque ele realmente passou a se achar do tamanho do Zico e passou a ter um comportamento completamente diferente do que tinha o Zico. Na hora que ele meteu a camisa do Zico, em vez dele dizer, agora é que eu tenho que ser profissional mesmo, agora é que eu tenho que ser exemplo, tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tem que treinar depois do tempo na mão. Não. Ele aí passou a querer milhares de regalias, ele passou a se preocupar mais em brilhar fora de campo do que dentro de campo, e até chegar ao ponto em que perdeu a camisa 10, tirada depois que ele enfiou a camisa do Corinthians numa festa em casa. A Flor de Maria me diz assim, RMP, eu gosto muito de assistir. Pare de comentar mais aqui no chat, porque tem um fake e com o Gustavo me xingando muito no chat. Gente, eu não estou entendendo essa história de xingamento no final da live.
com toda sinceridade, não estou entendendo que diabo é esse. Depois que eu desligo a live, os caras ficam se xingando aqui. Pô, aí eu não tenho como fazer isso. MP, o Fluxo está na pior situação, rebaixamento. Estou torcendo que o Galo caia. Pois é, mas o Galo, para cair, cara, o Fluminense tem que ganhar ponto contra o Palmeiras. E eu não acredito que o Fluminense ganhe ponto contra o Palmeiras. O Palmeiras, embora ele saiba que o São Paulo não vai forçar o Botafogo, o Palmeiras vai jogar para ganhar. Até para poder dizer, tá vendo? Nós fizemos a nossa parte. Agora, como insinuou o Abel, futebol brasileiro é isso. O cara, para não deixar um rival ganhar, escala reserva, bota garoto, enfim. O Palmeiras não vai deixar escapar essa. Eu acho que não vai ser isso. Agora, se o Palmeiras ganhar o Fluminense, o Atlético não cai. O Atlético só cairá se o Fluminense tirar ponto do Palmeiras. Se isso não acontecer, esquece. Já tem aqui o meu primeiro superchat, que é do nosso bravíssimo Jorge Lasperg. Salve, Renato. Viu a live pós-jogo do Ilan? Ele está puto, xingando o Diniz, Mano, Mário, Edcaterva, no megafone. Não sabia que ele era fanático assim. Rapaz, live do Ilan, depois de jogo ruim do Fluminense, é um clássico, né? É um clássico. Deixa eu voltar aqui. O Benjamin Bach, fake, diz aqui, Maria, Gustavo Bruno é doente, ele só aparece no final da live para fazer, usando fakes com o nome das pessoas no chat. Cara, depois do final da live, eu não posso fazer nada, aí não tem defesa. Amarildo diz, assistindo o Flamengo jogar, fico cada vez mais puto com o Landim, mordedor de virilha, e o Titanic. Podíamos estar, no mínimo, nessa última rodada, com chance de título brasileiro, fora a Libertadores. Também acho. Sem a menor dúvida. Acho que se o Tite tivesse sido demitido umas 5 rodadas antes, a chance de a gente estar brigando, chegar ao final do ano brigando por tudo, era muito grande. O Paulo Flamengo manda, eu quero mais é que o Fluminense, o Flunicórnios, o tapetão se exploda. Já ferrou o Fla em contratações, passando por cima da ética e da maneira como conduzia as negociações. O Sérgio Rocha diz, uma das maiores bobagens dessa diretoria foi dar a camisa para o 10 para o Gabriel e não para o Arrascaeta. O Gabriel se deslumbrou, a verdade é essa. A história de dar a camisa 10 para o Gabriel foi, vamos assim dizer, um empurrão que faltava para o ego dele explodir. O ego dele explode a partir desse momento. E realmente foi uma péssima, mas uma péssima decisão. Está provado isso, né? O Trajano diz, boa noite, o Arrascaeta é digno e merecedor de herdar a camisa 10. Eu tenho um pouco de receio, sabe? Essa camisa 10, depois do Zico, o único cara que meteu a 10 e não pipocou foi o Petkovic. Nem o Ronaldinho Gaúcho jogou com a 10 o que se esperava dele. Isso sem falar naqueles outros, todos fodidos, doentes, que, vivia no departamento médico, nem me lembro mais o nome dele. No final, coitado, teve até câncer no testículo, tá? Ederson, eu acho, né? Uma coisa dessa. Mas é pesada essa 10. Ela vem com uma carga pesada. Você tem que ter caixa para segurar. Mas, sim, no momento atual, acho que o Arrascaeta seria a melhor solução. O Trajano dizia, o Fluzinho, hein? Tomara que caia. Tem muita chance. Com o Felipe Luiz no comando, eu acredito que o Flamengo tem até chance de ganhar o Super Mundial. Aí eu acho que você já está exagerando, Trajano. Uma coisa é você jogar bem aqui no nosso nível. Eu acho até que com o Felipe Luiz nós vamos fazer um Super Mundial digno. Mas ganhar é outra parada, né? O Miguel diz, boa noite, a Arrascaeta sempre mereceu a 10, a justiça será feita.
O Marcos, 2.609. Boa noite, Renato. Durante o Super Mundial, você acha que os brasileiros estarão em vantagem devido aos europeus estarem em final de temporada? Em termos físicos, sim. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eles vão chegar estourados, como normalmente a gente chegava no Mundial no final do ano. Agora, esse Mundial que o Botafogo vai disputar, o Real Madrid está no meio da temporada. E o Botafogo vai chegar depois de jogar a temporada inteira. O Jorge Jesus disse isso. O Jorge Jesus disse que, no jogo contra o Liverpool, que se ele tivesse jogado menos, ele tinha mais chance. Mas ele chegou, se não me engano, com 70 e tantos jogos, e o Liverpool tinha 30 e poucos. Isso faz muita diferença, não resta a menor dúvida. Agora será o contrário. Diz aqui o Miguel, o Fluminense está perto de pagar a dívida com a Série B. Rafael Tauan, Arrasca merece a 10. Boa noite, RMP. A imprensa 011 está contando com uma vitória do BAP nas eleições do Flamengo, pensando numa possível saída do Felipe Luiz. Bom, vamos lá, deixa eu falar sobre esse assunto. Eu hoje recebi um telefonema de um cara que é muito por dentro dos assuntos do Flamengo, que está apoiando o BAP. Vou falar logo com as letras bem claras. Mas ele me deu uma explicação para o BAP ter dado as, vamos assim dizer, justificativas que ele deu, tanto na entrevista, no debate do Globo, quanto na entrevista ao UOL, em que nenhum dos dois ele garantiu a permanência do Felipe Luiz. Ele disse que, primeiro, ele precisava trazer o diretor técnico e que o diretor técnico, em conversa com ele, escolheria o treinador. Disse-me essa fonte, vamos chamar assim, que isso é uma questão apenas de estratégia do BAP. Que, na verdade, o BAP pretende, até logo no início do seu mandato, chamar o Felipe Luiz para fazer uma renovação de contrato antecipada para que ele fique pelo menos 3 anos no Flamengo. Eu até argumentei, eu digo, olha, eu acho uma bobagem isso, uma bobagem. Primeiro, porque da maneira como ele falou, deu a entender que pode ser que a escolha não seja o Felipe Luiz. Não, mas depois até perguntaram, Felipe Luiz fica? Ele disse, fica. O BAP já falou, num podcast que ele foi, recentemente, que se o diretor técnico optasse por outro treinador, que ele continuaria arrumando um lugar para o Felipe Luiz no Flamengo. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. O lugar do Felipe Luiz é de treinador do Flamengo. Aí eu disse, vem cá, por que ele não faz o contrário? Ele anuncia o Felipe Luiz e depois ele anuncia o diretor. Porque isso é uma inversão total dos valores do profissionalismo. Bullshit. Bullshit. Merda de boi, como dizem os americanos. Acho que é ridículo você se apegar a esse detalhe de que o fundamental é fazer todos os processos certinho. Primeiro escolhemos o diretor técnico e depois escolhemos o técnico. Se ele está dizendo agora, como ele tem dito, disse inclusive hoje numa gravação, num podcast qualquer aí, que está muito feliz com o Felipe Luiz, isso é uma coisa de um jogo de palavras. Não tem que dizer que está feliz. Tem que dizer o seguinte, o Felipe Luiz será o meu técnico. Ponto. É isso que ele tem que dizer. E ele não diz isso. Ele não diz. Fica... não, mesmo que o técnico escolhido seja outro, ele ficará no clube em outra função, coisa que o Felipe Luiz não vai aceitar. Não vai aceitar. E tem razão de não aceitar, porque bastou esse período aí para o Felipe Luiz já ser um dos técnicos jovens, promissores, mais cobiçados do Flamengo. Se por algum motivo, eu bati na madeira aqui, o Felipe Luiz não ficar no Flamengo, vai ter fila de clube brasileiro atrás. Isso sem falar no eventual interesse de algum clube espanhol e coisas por aí vão. Então, se é uma estratégia, como me deu a entender essa fonte, é uma estratégia burra. Burra. O Felipe Luiz está num ponto que não tem discussão. Qualquer candidato
tem que responder da seguinte maneira a esta pergunta. Felipe Luiz fica. Felipe Luiz é o meu treinador. A história de que ele não quer também hipervalorizar o Felipe Luiz, porque, segundo essa fonte, ele teme que as pessoas em torno do Felipe Luiz, se ele chamar o Felipe Luiz para conversar, as pessoas já vão querer umas fortunas. É uma estupidez isso, gente. É uma estupidez. Não é para renovar o contrato do Felipe Luiz antes do meio do ano, no mínimo. No mínimo. Até porque, apesar do início espetacular do Felipe Luiz, e vocês que me acompanham aqui sabem que ninguém defendeu mais a entrega do time para o Felipe Luiz do que eu, que fui o primeiro a falar sobre isso, ainda no tempo do Sampaoli. E depois, na época do Tite, o tempo todo, quando o Tite estava cada vez mais se afundando, eu dizia, manda embora e bota o Felipe Luiz, manda embora e bota. Uma porção de gente, maluco, tiro no escuro, tá maluco. Olha aí. Mas, de qualquer maneira, ninguém pode garantir com 100% de certeza de que, quando começar a temporada regular, o Felipe Luiz vai manter esse aproveitamento espetacular que ele está tendo. Claro que eu acho que ele vai manter e talvez até melhorar, porque ele terá mais jogadores à disposição, mais jogadores bons, todos machucados. Mas não faz, na minha cabeça, nenhum sentido você assumir e já chamar o Felipe Luiz para renovar o contrato dele, gente. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Temos informações sobre Gabigol. O Gabigol está agitado nas redes sociais, fazendo muitas publicações, com direito até música em homenagem à sua despedida. Ele fez uma música aí, um rap, ele gosta desse estilo musical, fez uma música, postou foto com as taças que conquistou, as 13 taças que conquistou desde a sua chegada ao Flamengo. Tem também Fluminense com grande chance de ser rebaixado. Marcos Braz pagando multa alta para poder ficar à disposição na despedida no domingo. Lembrando que será a despedida dele porque, segundo ele não vai continuar na gestão em 2025. Tem também jogador do Flamengo pedindo a 10. Quer vestir a 10 em 2025. E eu quero saber de vocês se esse jogador ele tem condições, ele tem moral, ele tem capacidade de vestir a camisa 10. O Gabigol, que está se despedindo, mostrou que não teve muita capacidade, tanto é que perdeu a numeração e vai se despedir do Flamengo vestindo a camisa 99. Isso tudo e muito mais. O Fluminense cair, eu vou trazer aqui para vocês qual é o cenário. O que precisa acontecer para o Fluminense ser rebaixado? O Bragantino ganhar do Criciúma, o que não é nenhum absurdo, o Criciúma já está rebaixado. O Atlético Paranaense ganhar do Atlético Mineiro e o Fluminense perder para o Palmeiras, o que também não é nenhum absurdo. O outro cenário para o Fluminense ser rebaixado é o Bragantino ganhar do Criciúma, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro empatarem e o Fluminense perder. Ou seja, pessoal, o Fluminense tem uma tarefa extremamente difícil porque vai pegar o Palmeiras de dentro do Allianz Parque. A ver, não é nenhum absurdo também o Fluminense ganhar do Palmeiras lá dentro, embora eu considere difícil também, uma tarefa muito difícil. Então esses são os cenários para o Fluminense ser rebaixado. Diz aí, torcedor rubro-negro, você quer que o Fluminense seja rebaixado, não quer? Está pensando na parceria Fla-Flu em relação ao Maracanã? Porque se o Fluminense for rebaixado, será péssimo para o Flamengo, tá? O Fluminense mal dá conta dessa parceria, jogando na Série A, sendo campeão da Libertadores, inclusive, imagina jogando a Série B. Mudando de assunto, Marcos Braz paga multa e estará na despedida de Gabigol. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, pagou a multa imposta pelo STJD e estará presente no jogo contra o Vitória, que marca a despedida de Gabigol e também a sua despedida, né? O Braz havia recebido uma punição de 15 dias após ofensas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, mas a pena foi convertida em multa de R$20 mil. Nossa, rapaz, tá pagando caro para estar presente num jogo no Maracanã, hein, Marcos Braz? Inclusive, pessoal, uma curiosidade, o Marcos Braz hoje deu uma palestra para os jogadores do elenco profissional para falar sobre planejamento para 2025. O que me chama a atenção, essa gestão não sabe se estará em 2025 e se estiver em 2025, o próprio Marcos Braz já disse que não estará. Então,
Qual é o sentido de fazer uma palestra para os jogadores? Eu fico pensando, cara, se eu sou um jogador do Flamengo, eu falo, meu Deus, esse sujeito nem estará aqui, nem vai estar aqui ano que vem. Por que ele está falando de planejamento, sendo que a eleição é segunda-feira? Não faz o menor sentido isso. Mudando de assunto, camisa 10. A camisa 10 está vaga, né? Desde quando o Gabigol perdeu o número 10 por conta de atos fora das 4 linhas, vestindo camisa do Corinthians, enfim. A camisa 10 está vaga. E muita gente fala, a Arrascaeta tem que assumir essa camisa 10. Muita gente pede isso. E o próprio Arrascaeta já disse que certa vez foi prometido para ele e não foi cumprido, e ele vem jogando com a 14 desde então. Mas o Arrascaeta deu uma entrevista à Globo e ele foi questionado sobre o número 10, se ele aceitaria vestir a camisa 10, se para ele seria bom ou não, ele está satisfeito com a 14, e a resposta foi sincera. Com certeza, risos. É um número que simboliza muito. Eu tenho total respeito e carinho com o Gabi. Até já tinha falado com o Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo. Eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco, porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco. Vou esperar essa daí, risos. Risos, a gente sabe, né? Ele está esperando a camisa 10, é óbvio. E eu, já dando a minha opinião aqui, não vejo motivos para o Arrascaeta não assumir a 10. Era só se ele não quisesse. Gente, o Arrascaeta é craque, é ídolo. A Arrascaeta tem um comportamento fora das 4 linhas que eu acho que ele respeita o clube, que ele respeita a torcida rubro-negra. Então, não vejo motivos para ele não ser a 10. O Gabigol, ele teve motivos para vestir a 10, mas ele também deu motivos para perder a camisa 10. A camisa 10 é emblemática no Flamengo. É a camisa 10 do Zico. Não é qualquer jogador que pode vesti-la. Ah, mas o Flamengo vai contratar alguém. Beleza. Esse é alguém que corra atrás para vestir a 10. Não é porque ele foi contratar... Exemplo, o Alcaraz é o jogador mais caro da história do Flamengo. Ele vai vestir a 10? Não. Chegou há pouco. É uma questão de hierarquia. O Arrascaeta está no clube desde 2019. Venceu os mesmos títulos que Gabigol. Respeita a torcida do Flamengo. Respeita o clube. Diz aí que quer ficar no Flamengo por vários anos. Então, por que não vestir a 10? E sobre Gabigol, a despedida de Gabigol, ele disse o seguinte: despedidas são sempre muito ruins, né? Mas tenho gratidão enorme por tudo que eu vivenciei. Dentro aqui do clube, ele me deu as maiores conquistas da minha carreira do meu lado. Praticamente fizemos a passagem dele toda aqui juntos. Chegamos juntos ao Flamengo. A verdade é que eu quero agradecer a ele e desejar a ele o melhor. É um cara que eu sei que vai melhorar e vai demonstrar seu potencial, porque já fez muitas vezes isso aí. E é isso. Acho que o carinho é esse, gente. Todo mundo... Hoje lá no SBT Sport Rio tinha até um debate, será que alguém não considera o Gabigol ídolo? Olha, eu vou falar aqui o que eu falei lá. Idolatria é algo muito pessoal. Eu não posso obrigar nenhum torcedor a considerar um jogador ídolo. Eu vou dar exemplo. Eu considero o Souza Caveirão, atacante que inclusive até hoje frequenta arquibancadas, apoiando o time do Flamengo. Eu considero ele ídolo. Eu considero o Obina ídolo. Obina é meu ídolo. Me deu muita... Gente, o Obina foi protagonista de um dos dias mais felizes da minha vida, que foi aquela final da Copa do Brasil contra o Vasco, em 2006. Ele estava no Flamengo. Eu considero ele ídolo, eu considero o Renato Abreu ídolo, eu considero o Hernani Brocador ídolo. Agora, vai ter gente que não vai considerar esses jogadores. E vai ter gente que não vai considerar o Gabigol pelo que ele fez fora das 4 linhas, por achar que ele desrespeitou a instituição Flamengo. E beleza. Repito sempre, isso aqui é uma democracia, eu não estou aqui para obrigar ninguém. Vênia, você considera ídolo? Muito. Eu acho que o Gabigol é muito ídolo. Ah, ele está acima do Leandro. Não, eu não vou ficar aqui nivelando idolatria. Acho que ele é ídolo, ponto. Ponto. Vênia, então você acha que ele deveria continuar? Não. O ciclo chegou ao fim. E tá tudo certo. O Real Madrid sempre faz isso. O Cristiano Ronaldo é ídolo no Real Madrid. Aí chegou um determinado momento que a diretoria entendeu que não dava mais. O Sérgio Ramos é ídolo, foi a mesma coisa. O Marcelo é ídolo, a mesma coisa. Tudo na vida tem início, meio e fim. E a história do Gabigol no Flamengo chegou ao fim. E ainda bem que chegou ao fim, com o Gabigol ajudando num título importante da Copa do Brasil esse ano, fazendo 2 gols em cima do Corinthians no jogo de ida. E ponto. Tá tudo certo. Sem ódio, sem rancor, gente. Ponto.
Não precisa ficar aí nos comentários me xingando ou xingando o Gabigol. Não. Vai ao Maracanã no domingo quem quer, vai se despedir do Gabigol quem quer e ponto final. É isso, é o que eu penso. O próprio Gabigol já está divulgando vários materiais aí nas redes sociais sobre a sua despedida. Inclusive, ele está dando um banho na comunicação e no marketing do Flamengo em relação a isso, né? Ele está sabendo lidar muito bem, fazer muito bem a sua despedida, publicando vídeos. E em um documentário de despedida do Flamengo, Gabigol falou sobre 2024 e a relação com o Tite. Tive um treinador que não contava comigo. Vários jogos em que joguei 5 minutos, 10 minutos. Isso foi me corroendo por dentro, disse o Gabigol, obviamente, sobre Tite, né? A gente não precisa, ele não mencionou o nome do Tite, mas a gente sabe que foi o Tite. Inclusive o Gabigol lançou música sobre a sua despedida. O nome da música é A Estrela do Ninho, que tem a participação do, acho que é rapper, né? Desculpa aí se eu falei alguma besteira, mas rapper, enfim, trapper, do Tóquio. E a letra tem uma passagem que é assim, abre aspas, estou indo embora e não sei se eu volto. Agradeço aos momentos que eu vivi. Me apeguei ao manto e nunca mais solto. Até chorei, mas muito mais sorri. Eu fiz o máximo que eu pude para poder dar para esse clube tudo que merecia de mim. Tá aí o Gabigol se declarando ao Flamengo. Beleza, pessoal? Sobre time que vai a campo contra o Vitória, confesso para vocês que ainda não tem. O último treino é amanhã. Inclusive, repito, é o jogo de despedida, mas segunda-feira, dia 9, é um dos dias mais importantes da história do Flamengo. Prestem atenção, tá? Dia 9, eleição presidencial no Flamengo. Beleza? O Campeonato Brasileiro, nesse domingo, 4 horas da tarde, promete grandes emoções na parte de cima e na parte de baixo. Na parte de cima, o Palmeiras ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Botafogo vai ser campeão, porque vai pegar o São Paulo dentro do Newton Santos. Não vejo o São Paulo fazendo forças para tirar o título do Botafogo e ajudar o seu rival Palmeiras. E na parte de baixo, alguns clubes podem ser rebaixados e um deles é o Fluminense. Quem você acha que vai cair? Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. E lá em cima, quem será campeão? Botafogo. Beijo pra você. Negócio fechado e o Flamengo já flerta com o novo camisa 10. Bruno Henrique está fora do último jogo do Campeonato Brasileiro e vaza vídeo de reunião dos jogadores com planejamento para 2025. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o Bruno Henrique, que está suspenso do jogo do próximo domingo. O que acontece é o seguinte: o Bruno Henrique foi suspenso por 2 jogos por conta daquela falta no Mateuzinho na semifinal da Copa do Brasil, aquela que ele abriu a cabeça do Mateuzinho. Cumpriu um por conta do cartão vermelho que ele recebeu e teria que cumprir outro. O Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo, conseguiu o efeito suspensivo. Porém, ontem houve uma segunda decisão do STJD que determinou os 2 jogos de suspensão. Ele já cumpriu um, precisaria cumprir outro amanhã, melhor, no domingo, no jogo contra o Vitória. Por enquanto, ele está fora do jogo, mas o jurídico do Flamengo está tentando entrar com uma medida, a mesma que entrou na situação do Marcos Braz, porque o Marcos Braz também estava fora desse jogo. Marcos Braz tinha recebido 15 dias de suspensão. E aí o departamento jurídico do Flamengo entrou com um pedido meio que alegando medida de interesse social por conta da despedida do Gabigol. E a ideia do Flamengo é justamente aprovar isso também sobre a questão do Bruno Henrique. Tentar entrar com uma medida de interesse social, já que Bruno Henrique foi dupla do Gabigol por muito tempo. A ideia seria essa, vamos pedir aqui uma medida de interesse social e tentar liberar o Bruno Henrique para o jogo. O Marcos Braz foi liberado, o presidente do STJD, ele pediu, né, ele deferiu o pedido do Flamengo, mas ele sugeriu o pagamento de uma multa de R$20 mil a ser paga pelo próprio Marcos Braz. Então o Marcos Braz vai pagar a multa e vai estar no jogo. E o Flamengo tenta a mesma coisa com o Bruno Henrique para dar ao Bruno Henrique condição de estar na partida que vai marcar a despedida de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Esperar para ver o que vai acontecer, mas, mudando de assunto, falar agora sobre Georgian de Arrascaeta, que deu uma entrevista e assim, o Arrascaeta flertou grande com a camisa 10 do Flamengo. Ele foi perguntado sobre assumir a camisa 10 em 2025, ele disse:
com certeza é um número que simboliza muito. Aí ele disse, eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa por enquanto. Não, eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabigol estiver conosco, porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco. Vou esperar essa daí. Em outras palavras, cara, eu não vou falar nada sobre assumir a camisa 10, porque o Gabigol tá com a gente e eu respeito o Gabigol. Mas, ó, eu tô aqui esperando, hein? Eu tô aqui nessa fila desde 2019 e lá atrás a gente tinha falado aqui no canal sobre o Arrascaeta ser a 10, que na renovação do contrato dele chegou a rolar esse assunto, esse papo dele usar a camisa 10 do Flamengo. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, você daria a camisa 10 para o Arrascaeta em 2025? Nesse momento nem o Gabigol mais está usando, ele está usando a 99. Você daria 10 para o Arrascaeta em 2025? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para todos nós e eu quero saber qual é a sua opinião. Bom, vamos mudar do assunto, saindo de Arrascaeta e indo para planejamento de 2025, porque hoje o Marcos Braz ele postou um vídeo em suas redes sociais que é uma reunião, assim, dos jogadores, né? Lá no Ninho do Urubu tinha um telão, assim, passando um PowerPoint que estava lá, calendário e planejamento de 2025. Os assuntos abordados nessa reunião foram basicamente os seguintes, por exemplo, quando que vai começar a temporada, quando todo mundo sai de férias, quando todo mundo volta, a pré-temporada nos Estados Unidos, quem vai ficar no Rio para poder jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca, tipo, planejar a temporada, as competições e os jogos que o Flamengo vai ter no ano que vem. Foi uma reunião com o elenco, porque amanhã é o último treino de 2024. Domingo tem o jogo contra o Vitória e depois tá todo mundo de férias. A temporada está acabando. Essa reunião aconteceu hoje no Ninho do Urubu, já para poder começar a planejar o ano que vem. Esperar para ver como é que vai ficar. Lembrando, segunda-feira vai ter eleição e o presidente Rodolfo Landim já é certo que não continua na presidência. Ele tem o candidato dele, que é o Rodrigo Dunches de Abrantes, porém também tem dois candidatos de oposição, que é o Luiz Eduardo Batista Albap e também o Maurício Gomes de Matos. Por falar nisso, segunda-feira nós estaremos ao vivo o dia inteiro na Flazoeiro TV. Você vai poder acompanhar toda a cobertura da eleição diretamente da Gávea. Eu, Wesley Ramon, Mauro Santana, Letícia Almeida, toda a nossa equipe vai estar presente na Gávea e ao vivo, fazendo e trazendo toda a cobertura do processo eleitoral do Flamengo. Onde, Flazoeiro? No Flazoeiro TV. É nosso outro canal, não é esse, é no Flazoeiro TV, beleza? Segunda-feira. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre negócio fechado no Flamengo, porque o Flamengo anunciou de forma oficial a renovação de contrato do Everton Araújo. A gente já havia trazido aqui no canal que o Flamengo já tinha conversado com os representantes do jogador, já tinha falado com a gente, já tinha falado com o jogador que tinha uma multa muito baixa. A multa do Everton Araújo era 40 milhões de reais para ele sair para a Europa, então era uma multa relativamente baixa. O Flamengo conseguiu conversar, vai dar uma valorização salarial ao atleta que também ganhava muito pouco, tinha um salário muito pequeno esse garoto, pro que vem jogando, ganhava ali, se não me engano, algo na casa dos 20 ou 20 e poucos mil reais, então é pouco assim, falando a nível de futebol, vocês estão entendendo, né? Pra gente que é trabalhador não, mas pra jogador de futebol é pouco, né? É um salário bem abaixo. Ele tinha um salário um dos mais baixos do elenco do Flamengo, então ele teve a renovação do seu contrato, e aí um aumento salarial, e agora o novo contrato dele vai até dezembro de 2028. Está renovado com o Mengão, assinou o contrato hoje, né? E o Flamengo anunciou oficialmente também nas redes sociais. Bom, hoje também o Flamengo fez o penúltimo treino no Ninho do Urubu sob o comando do técnico Felipe Luiz. Já treina a equipe para o jogo do próximo domingo, porque domingo, além da despedida do Gabigol, o Flamengo vai se apresentar no Maracanã
pela última vez nessa temporada para a sua torcida. Uma coisa que a gente tem que falar, que é muito interessante, sobre esse último jogo, é que todos os ingressos, definitivamente todos os ingressos, foram esgotados. Vai ser a despedida do Gabigol e tá uma loucura total tá aí sobre essa situação da despedida do Gabigol. Todo mundo só fala nisso, cara, um monte de gente pedindo ingresso, um monte de gente querendo estar presente no Maracanã. Bom que a partir de domingo também, na segunda já vai ter um novo presidente, a gente vai começar a falar mais do ano de 2025, tá certo? Bom, galera, queria pedir a você que não é inscrito no canal para você se inscrever, é importante, mas também queria pedir para você compartilhar esse vídeo. Você conhece 2, 3 amigos rubro-negros? Cara, vai aqui no botão compartilha, envia o vídeo para ele, envia para ele, fala aí, mano, Flazoeiro falando que o Arrascaeta pode ser que seja o camisa 10 no ano que vem. O Arrascaeta deu uma de João sem braço ali e tal, mas quem sabe ele pode assumir a 10 no próximo ano. Tomara, acho que merece. Na minha concepção, o Arrascaeta merece usar a camisa 10 pelo tempo que ele tá no Flamengo, pelo que ele já entregou no Flamengo, pelo que ele já ganhou no Flamengo. Na minha concepção tá merecendo bastante. Quero saber a sua, coloca nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. O documentário, né, que a gente fez com a ajuda de vários amigos, câmeras de vários amigos, no Maracanã em 2009. Poder pedir proteção ao Flamengo nessa grande final contra o Grêmio. Flamengo renova com o campeão da Copa do Brasil e a gente traz aqui entrevista exclusiva com o legend, né, a lenda Diego Ribas, que voltou, né, do sorteio da Copa do Mundo de Clubes e conversou exclusivo com o canal Paparazzo Rubro Negro. Ele fala sobre a camisa 10 ir para o Arrascaeta, não pode estar em mãos melhores. Ele também fala sobre Felipe Luiz e sobre trabalhar no Flamengo. O Diego deixa claro que tem interesse de trabalhar no Flamengo, tá? A gente vai trazer essa entrevista exclusiva aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Agradecer. Os números do Felipe Luiz impressionam, tá? E aí a gente tem também a situação de Bruno Henrique, de STJD, né? Fora aí do jogo. Será também situação do Marcos Braz, que pagou a multa e vai poder ir pro jogo, né? Joga de quê? Eu não sei. Bem, a gente vai falar aqui sobre todas as informações aqui para vocês. Eu vou começar lembrando, né? A gente vai trazer aqui a entrevista com o Diego Ribas, lembrando que você pode garantir presença na Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos com a Milesis Esportes. Você entra agora aqui no QR Code que tá aí, você já acessa, já faz a sua pré-reserva. Cara, empresa seríssima, tá? E, inclusive, tem também a clínica de futebol do Atirson. O link para você se cadastrar tá no comentário fixado junto com os nossos outros patrocinadores. Mas é importante lembrar que
Aqui, ó, o QR Code da clínica de futebol do Atirson. Seu filho pode aprender futebol com o ídolo do Felipe Luiz, o craque Atirson. Então garanta agora mesmo a chance, né, do seu filho ou da sua filha de 13 anos aí aproximadamente, tá treinando com o ídolo do Felipe Luiz, o Atirson, né, num local super bacana em Teresópolis. Também agradecer aí a Sunset Controle de Pragas, tem aí até 15% de desconto para insetos e para cupins e 10% de desconto para insetos e ratos no controle de pragas oficial do Maracanã. Agradecer, mandar um abraço aí pro Coronel Felipe, né? Também lembrar você que na Mais Cabelo você tem aí um desconto aí, né? Na verdade, uma avaliação grátis. Você pode estar aproveitando essa avaliação grátis, o voucher da Mais Cabelo. Tá aí o QR Code também. Você pode estar marcando a sua avaliação grátis. Na Mais Cabelo tem sempre umas patrocinadores todos aí no comentário fixado, né? Visto Rápido a Sonora Acústica, mas eu quero agradecer a Bet da Nação, avisar que hoje nós temos aí dicas sendo criadas aí no nosso Insta. A gente vai colocar lá, né, a Bet 100% rubro-negra, trazendo aí para você, inclusive lembrando você de seguir lá na plataforma vizinha. Também vou avisar que você pode concorrer a muitos prêmios em paparazorubronegro.com.br. paparazorubronegro.com.br. Você se cadastra, coloca seu e-mail, você vai concorrer a muitos prêmios todos os meses. Olha, passar aqui para vocês, em Felipe Luiz no Brasileiro, tá? São 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 10 jogos, tá? Se ganhar do Vitória, chega a 68% de aproveitamento no Brasileiro, com 22 pontos em 33 possíveis. Esse é o aproveitamento do possível campeão brasileiro, o Botafogo, tá? 68%, pra vocês terem uma ideia. Se contarmos os jogos da Copa do Brasil, são 14 jogos do Felipe, né? Somando 3 vitórias, 1 empate na Copa do Brasil, esses 4 jogos a mais. Juntando com o restante, a gente tem 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas. São 31 pontos, contando Copa do Brasil e Brasileiro, se valesse 3 pontos todo jogo. São 31 pontos em 42 possíveis. Estamos falando de aproximadamente 75% de aproveitamento. O melhor aproveitamento desde 2019, acima do campeão brasileiro. Com esse aproveitamento, Felipe chegaria perto de Jorge Jesus em 2019, os 90 pontos do Jorge Jesus. Dos 114 pontos disputados do brasileiro, 75% de aproveitamento significaria 84, 85 pontos, tá? Jorge Jesus ganhou 90. Vale ressaltar que Felipe pegou um time com vários jogadores operados e lesionados. Imagina quando retornarem Cebolinha, Vinha, né, o Pedro, o Arrascaeta, o Luiz Araújo está voltando agora, mas pegou uma quantidade enorme de jogos sem eles, né? Então, a gente tem o De La Cruz aí também em plenas condições, né? Então isso tudo é muito importante a gente falar, tá? Ele conseguiu esse aproveitamento todo, tá conseguindo esse aproveitamento todo mesmo sem esses jogadores, tá? Então, olha só, se o Flamengo ganhar do Vitória, o Felipe chega a 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota, contando Copa do Brasil e Brasileiro, 34 pontos em 45 possíveis, perto dos 76% de aproveitamento, entre 86 pontos mais ou menos aí conquistados no Brasileirão, tá? Pra vocês terem uma ideia, Renato Gaúcho com 38 jogos teve 72,8% de aproveitamento, Dorival Júnior 43 jogos, 66,7% de aproveitamento e ganhou Copa do Brasil e Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, com menos aproveitamento que o Felipe. Paulo Souza, 32 jogos, 66,7% também de aproveitamento. E aí, o Felipe Luiz só fica atrás do Jorge Jesus, que teve um aproveitamento de 81,6% em sua passagem pelo rubro-negro, tá? Ao todo, foram 44 vitórias e 10 empates, né? E apenas 4 derrotas em um período de 2019 a 2020. Ele teve menos derrotas, o Jorge Jesus, do que títulos. O Tite agora fica na 6ª posição, terminou sua passagem do Flamengo com 64% de aproveitamento, né, 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, abaixo, inclusive, do Paulo Souza. Né? Então, a gente vê o Felipe Luiz aí muito bem, né, com chance aí de ser o primeiro logo após o Jorge Jesus, ou até superar, porque quando tiver com todos os jogadores à disposição, né, eu acredito muito no potencial do Felipe Luiz. O Landim até falou sobre isso hoje, né? Espetacular.
A gente vê que o presidente Rodolfo Landim considera aí que o Felipe Luiz... eu vou até colocar esse trecho aqui agora, esse trecho é importante. O Rodolfo Landim fala que ele só viu esse potencial, essa capacidade, após o Jorge Jesus no Felipe Luiz. Assim, a gente não tinha dúvida nenhuma de que o Felipe Luiz faria uma carreira brilhante como técnico. Isso a gente vem falando há muito tempo. Pelas características pessoais dele, né? Ele é um cara muito fora da curva, né? Super inteligente, inteligência emocional também. É um cara muito focado, trabalhador ao extremo, quer ganhar tudo, até para o ímpar. E vinha desde outros tempos com essa ideia de quando se aposentasse ele pudesse entrar nessa carreira de treinador. E por isso mesmo ele vinha meio que colecionando ideias de jogo dos diversos técnicos com os quais ele tinha jogado. E é muito legal porque tinha uma forma de jogar, o pensamento dele, que ele entende que é a forma de jogar melhor, é exatamente como a nossa torcida gosta que o nosso time jogue, né? Esse meio DNA rubro-negro, de posse de bola, de diminuir o espaço do adversário, de correr risco, mas de se impor no jogo. E a gente acreditava muito nisso. A gente apenas, nesse processo de formação, colocou ele numa conversa com ele mesmo, num processo planejado. Começando no Sub-17, porque o nosso sentimento é que haveria necessidade, eu acho, dele aprender um pouco do que é a função de técnico, as outras funções que ele tem, né, de lidar com a comissão técnica como um todo, os outros papéis que não apenas aqueles técnicos de orientação dos jogadores. Ele fez isso no Sub-17, surgiu oportunidade no Sub-20. Em abril a gente passou ele para o Sub-20, ele foi muito bem, a gente conseguiu conquistar o Mundial e ele estava ali guardado potencialmente para uma oportunidade que a gente viesse a ter, e a gente vinha conversando com ele. Essa oportunidade acabou surgindo no final do campeonato, a gente colocou ele, tinha certeza que ele ia performar bem, porque ele é um cara que aprende muito rápido, ele é muito capaz, ele é muito inteligente e assim, e por essa entrega que ele tem e por gostar muito do Flamengo. É isso que eu ia falar, ele tem essa vantagem que o torcedor não tem aquela birra, né? É um cara que ele sabe que é flamenguista. Ele é flamenguista, exato. Então assim, sinceramente a primeira vez depois do Jorge que eu consigo enxergar assim um técnico com a oportunidade de ficar anos no Flamengo, entendeu? Porque a torcida gosta dele, sabe que ele é um cara super profissional. Eu acho que tem tudo para dar muito certo e para que ele fique muitos anos no Flamengo. Ele nunca sabe qual é que é o futuro, mas assim, pela primeira vez, sinceramente, eu acho que existe essa grande chance dele também querer ficar muito tempo aqui, porque como ele é um cara tem muito valor, a gente tem que conversar com ele. Eu não tenho dúvida que vão começar a surgir convites da Europa, de outros lugares, para ele ir treinar. Mas vocês então veem, eu não quero tomar muito seu tempo, mas só para te passar, vocês também veem uma necessidade, até caso vocês continuem, né, tem uma eleição agora esse final de semana, de blindar o Felipe Luiz, tipo, trazer um profissional que possa estar ao lado dele. Vocês falaram já do Diego Ribas, que realmente interessa ao Flamengo, se puder repetir aqui, e explicar que isso é, na verdade, até uma forma de blindar o Felipe, para ele ter mais uma pessoa profissional do lado dele ali para ajudar, né? Não precisa falar nada, você já falou tudo. E o Diego está esperando a mala dele aqui, daqui a pouco ele está saindo, você pergunta para ele o que a gente já está conversando. Na verdade é exatamente isso, nós já estamos conversando com ele. O Diego tinha e tem, eu acho que ainda, alguns planos. O que a gente está discutindo é uma forma de poder conciliar as duas coisas, porque eu acho que ele tem muito a agregar para o Flamengo e eu acho que é bom você entrevistá-lo e ver. Acho que ele também está interessado, porque ele também gosta muito do Flamengo e não tenho dúvida nenhuma que cairia
como uma luva nesse conjunto de trabalho, até pela relação pessoal de respeito e admiração mútua que existe entre os dois, entre ele e o Felipe Luiz. É isso aí, Landim. Vamos ver agora o que o Diego Ribas, né, falou sobre a Copa do Mundo de Clubes, Arrascaeta, Felipe Luiz. Momento aí da entrevista exclusiva, espetacular com o Diego Ribas. Galera, o Diego aqui, nosso ídolo, né, que foi o legend do Flamengo, representando o Flamengo. E teve uma foto pesada lá, né, Diego, que vazou aí, a foto bonita lá, você com os grandes craques do futebol mundial. É, pesada, com certeza. É um privilégio, né, estar lá representando o Flamengo num evento tão grande como esse. E, claro, muita gente grande, com muita história. E acabou que rever os amigos também foi bem legal. Del Piero e tantos outros lá, o Ronaldo, Fenômeno, jogadores que eu sou fã, mas que tive também a felicidade de jogar junto com eles, então foi muito legal, foi um evento, no geral, muito positivo. E como é que você avalia, né, vou dizer que você foi pé quente, porque é um grupo que nunca vai ser fácil, mas que dá para o Flamengo passar, se o Flamengo fizer uma boa, ainda mais com um louco como o Felipe Luiz que a gente tem no comando, dá para o Flamengo passar. E eu queria te perguntar com relação a esse grupo, né? Como é que você viu também os outros times brasileiros, os grupos que caíram? Eu concordo quando você diz que, de qualquer forma, terão sempre as suas dificuldades, né? Se tratando de um Mundial de Clubes, naturalmente vai ser muito competitivo, porém, o Flamengo chega numa posição muito boa e, como você disse, o trabalho vem sendo muito bem feito. Temos alguns meses até chegar lá, então a tendência é que o Flamengo chegue realmente forte para fazer uma excelente competição. E como é que você vê a possibilidade, que foi falado muito de ontem para hoje, de trabalhar ao lado do Felipe Luiz? É óbvio que é um início de conversa, mas viria o Diego Ribas para, se caso aceite, blindar um pouco o trabalho, esse profissional, para blindar um pouco esse trabalho maravilhoso do Felipe Luiz? Bom, eu tenho muita propriedade para falar, né, em relação ao Felipe Luiz, porque é um cara que eu admiro muito e que eu acompanhei toda essa preparação, a entrega, a obsessão dele até certo ponto, assim, para estar vivendo o que está vivendo hoje. Então é mais que merecido. Acredito que apenas o começo, tem muita coisa boa ainda para ele viver pela frente e eu, como amigo, fico extremamente inspirado e orgulhoso dele. Em relação a essa possibilidade, nesse momento são possibilidades realmente, né? Tem algumas coisas para acontecer nesses próximos dias, então eu fico muito feliz pelo reconhecimento, por tudo. Estou num momento muito positivo também da minha vida, nesse novo ciclo como um comunicador, mentor, palestrante. Porém, quando chegar o momento certo, eu acho que podemos conversar e analisar as possibilidades. Você se vê muito preparado, né, Diego, para estar ao lado ali do Felipe, dois caras muito identificados com a torcida do Flamengo, né, que já passaram momentos maravilhosos, momentos difíceis, mas que conhecem, né, o peso dessa camisa. Eu acredito que a preparação ela vem muito da experiência, né, de ter vivido realmente nesse ambiente durante uma vida inteira. Mas é claro que quando se decide exercer qualquer tipo de função, toda a preparação, estudo é bem-vindo. Mas, como eu disse, são possibilidades. Nesse momento eu fico aí na torcida e vivendo essas emoções junto com o meu amigo, desejando tudo de bom sempre para o Flamengo. E seguindo em frente. Vou só te contar uma coisa rápida, duas, né, na verdade. Uma que o Landim contou, que só ele levantou a mão quando o presidente da FIFA perguntou quem acreditava no título. Se você presenciou essa cena. E a outra, o aproveitamento do Felipe Luiz. A gente fez um levantamento aqui, o Felipe Luiz é o que está com o melhor aproveitamento após Jorge Jesus. 75%, 76% de aproveitamento. E se ele mantiver esse aproveitamento, isso sem jogadores machucados que ele tem, hein? Se ele mantiver esse aproveitamento, Diego, ele pode chegar a 85 pontos no Brasileiro do ano que vem, por exemplo. Você tem uma noção do trabalho que o Felipe vem fazendo. Eu acredito que é realmente para enaltecer. O Felipe conseguiu unir duas coisas que são fundamentais, né? A propriedade, a credibilidade que ele tem, conquistou com o grupo, com um conhecimento estratégico, tático, de uma forma muito inteligente. Então isso é uma combinação que tem tudo, já tem dado muito certo e tem tudo para ser ainda melhor. Mas eu acho que ele sabe muito bem que o futebol ele tem que ser vivido com humildade e ao mesmo tempo com muita confiança e convicção, que é o que conversam muito, não? A gente tem conversado, na maioria do tempo conversamos da nossa amizade, da vida, família, como sempre fizemos, né? É um grande amigo que o futebol me deu. Então eu fico nessa torcida de sempre. Em relação ao Landim, sim, teve esse episódio aí de muita confiança. Eu acredito que é isso. Toda competição que o Flamengo entra, deve entrar com muito respeito, né, a todos os adversários, mas também com a confiança, sabendo de quem ele é e representa no futebol mundial.
Obrigado, Diego. Boa sorte. Diego, só uma perguntinha também. Saiu uma entrevista do Arrascaeta hoje que ele falou sobre o desejo de vestir a camisa 10 do Flamengo, especialmente agora com a saída do Gabi, que ele não queria tocar nesse assunto enquanto o Gabi estivesse no clube. Queria que você falasse a sua visão sobre essa possibilidade do Arrasca ser o novo 10 do Flamengo a partir do ano que vem. Bom, o que eu posso dizer, independente com quem ela vai ficar, mas se ficar com a Arrasca vai estar muito bem servido, e se ele expressou esse desejo, acredito que tem muita história para isso, né? O Arrasca é um craque, além do craque tem uma identificação muito grande com o clube, então espero que dê certo e que ele seja feliz, é um cara que eu adoro também. Valeu? Obrigado. E hoje a gente completa 15 anos do Hexa. Cara, o Flamengo vencia por 2-1 o Grêmio, tava lá, eu, o Ale Carlo Mágico, né, do nosso Canal 2, a gente tava lá na arquibancada, foi espetacular, um momento emocionante, né? Confere só o momento aí emocionante da conquista do Hexa, imagens aí do Paparazzo Rubro-Negro, documentário do Paparazzo Rubro-Negro, Magia do Hexa. Vamos ver um trechinho aí, cara, que legal. Segura aí. Eu tô mandando fechar. Fecha essa porra, vai. Fecha o túnel, cacete. Fecha. É isso aí, ó. Fecha geral. E Everton Araújo renovou o contrato com o Mengão até dezembro de 2028. Primeiramente, agradecer a Deus, né, cara? É um sonho realizado. Não só meu, mas está realizando o sonho da minha família, os meus representantes também. Acho que a gente trabalhou bastante para chegar a esse momento. E agora acho que é agradecer a Deus e comemorar. É um ano de muito aprendizado, né, cara? Graças a Deus consegui ter as oportunidades agora um pouco no final da temporada. Fomos campeões, pude estar titular, muito feliz. Acho que isso é fruto de muito trabalho. Eu estava esperando ter uma sequência, uma oportunidade e graças a Deus pude corresponder. Pode esperar o melhor sempre de mim. Nunca vai faltar garra, determinação, vontade. E é o que eu sempre falo, eu sou mais um torcedor dentro de campo. Então, estou pelo Flamengo e pelo Flamengo sempre.
no nosso canal. Para nós, como já falei depois do jogo, é muito difícil jogar para trás ou deixar vencer um jogo. Então, para o Flamengo não tem jogo tranquilo. Também Felipe sempre está querendo demonstrar sua tática, seu estilo de jogo. Então, é uma preparação que tem que acabar da maneira que ele quer. Então, para nós, vamos seguir até o final, do mesmo estilo, tentando ganhar os jogos tranquilo, dessa forma. Então, sabíamos a situação do Criciúma, mas nós temos que fazer o nosso jogo, pensar em Flamengo e também pensar no ano que vem. Nós temos que deixar uma mensagem hoje para o que vai ser o ano que vem. Então, não podemos dar mole, temos que entrar para ganhar. 15 anos, a gente comemorava a conquista do hexacampeonato brasileiro naquele 2-1 diante do Grêmio, com um gol de cabeça de Ronaldo Angelim, ídolo eterno. Olá, galera do Flamengo, no Brasil e no mundo. Ronaldo Angelim que está falando aqui, ex-zagueiro do Mengão. Data importantíssima pra gente hoje, 15 anos do gol do Hexa, né? E eu com essa camisa lindíssima aqui, ó. Herói do Hexa, em homenagem, né, aos 15 anos. Né? Quero deixar um abraço a todos os flamenguistas no Brasil e no mundo, né? Pela importância que aquele gol teve, né? Para que o Flamengo se tornasse essa potência que é hoje. Então só tenho que agradecer a vocês, aos flamenguistas, o Flamengo por me dar a oportunidade, né? E a Flá TV que está sempre fazendo a cobertura do clube. Beijo no coração de vocês, e hoje está fazendo 15 anos daquela festa linda e maravilhosa que tirou a gente de uma fila de 17 anos. É nóis, show. Saudações, rubro-negro. Obrigado, galera do Mengão. É isso, nação. Nação, o substituto de Gabigol chegou, isso mesmo. Cuiabá aceita vender Pita ao Flamengo e anúncio fica apenas um detalhe. Isso mesmo, gente. O Flamengo quer o Pita de qualquer jeito para substituir o Gabigol. O artilheiro está lesionado e pode até mesmo perder o Super Mundial de Clubes, o Arrascaeta, né? Então, diante disso, a diretoria acredita ser necessário a aquisição de um novo camisa 9 para a novela de transferência. Isso mesmo. Em janeiro, gente, segundo a apuração do portal RTI Esportes, um dos nomes da pauta flamenguista é ele, Isidório Pita, do Cuiabá. A fonte afirma que o time carioca fez uma consulta formal para contar com o jogador. E já sabem que o seu preço de 8 milhões de euros, isso mesmo, e o Flamengo está disposto a pagar. A chegada de Pita ao Mengão depende de um detalhe. Que detalhe é esse? De acordo com a própria RTI, o Dourado Pita está ciente de que, claro, ele, o Pita, deve deixar o time para 2025 e está mais disposto para negociar com o Flamengo no fim da temporada. Contudo, o presidente do Cuiabá pede pelo menos 8 milhões de euros, equivalente a 50 milhões de reais, isso mesmo, para fechar a operação com o time no Rio de Janeiro. E aí, gente, ele, o Pita, todo mundo sabe que joga muito, né? Mas será que vale a pena pagar esses 50 milhões por Isidório Pita? Está com 25 anos e possui contrato com o Cuiabá até dezembro de 2026. Então, deve ter alguma multa aí, né? Com o rebaixamento do clube, o Paraguai deve ter a sua saída antecipada. Isso mesmo. E claro que ele é um jogador de nome. O atacante atuou em 66 partidas e nelas marcou 21 gols e ainda distribuiu outras 3 assistências, ou seja, ele é bom. Agora, fica a pergunta para vocês. Vocês concordam em Isidório Pita vir para o Flamengo? Comenta aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nada que a gente mostra aqui sobre o Mengão diariamente. Então, gente, já deixou o like, já se inscreveu, já ativou o sininho? Até o próximo vídeo.